Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos lá, dar continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos, temos que manter o foco que nós estamos tentando achar a orientação para que as pessoas pudessem construir e frequentar templos denominacionais como existem, né? E até agora não vimos nada. Então, para nós lermos a partir do capítulo 7, eu gostaria de retomar um pouquinho o capítulo 6, para a gente não perder a linha de raciocínio que vai ser apresentada aqui no capítulo 7, tá? Vamos voltar no 6. No 6, então diz lá, verso 12. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram um falso testemunho que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Vamos lá, então recapitulando. Estevão era um dos discípulos, né? Que pregava agora o evangelho verdadeiro do reino do Criador, dado pelo Cristo. Ele foi chamado no Sinédrio, ele foi chamado lá pelos líderes religiosos, porque ele foi acusado falsamente de estar ali falando coisas que não seria de bom grado para os ouvidos dos religiosos e ofendendo a lei de Moisés. Tá certo? Paramos aí no capítulo 6. Vamos lá agora dar continuidade no capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: vamos lá, a partir de agora, Estevão ele vai fazer um relato sobre toda a história do povo de Israel até chegar naqueles que estavam inquirindo ele, estavam questionando ele, tá certo? Vamos lá. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Eu vou falar novamente, eu vou ler novamente, tá? Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Não se esqueçam, Estevão está contando a história do povo de Israel para aqueles líderes religiosos, certo? Não se esqueça disso, isso é uma narrativa de Estevão. Verso 11. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia.
Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Moisés foi educado para ser, preste bem atenção, um governador, um legislador. Moisés foi criado para ser um faraó, tá certo? Ele foi criado para ser governador, legislador e conquistador. Ele aprendeu tudo sobre política, magia, astrologia, ocultismo. Ele aprendeu tudo, porque ele foi treinado para que ele tivesse sido um faraó, tá certo? Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz de nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venho agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Vou repetir. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no e os seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Aqui estamos vendo o Estevão relatando o que o profeta disse, confirmando que os israelitas, por um acaso, ofereceram sacrifício ao Criador, né? Todos aqueles rituais feitos no deserto.
Aqui o Criador, através da boca do profeta, onde Estevão fala, está dizendo o seguinte: olha, povo de Israel, por um acaso foi para mim que vocês fizeram todas aquelas ofertas, sacrifícios e tudo mais? Em outro lugar, está dizendo o seguinte, que além disso, o Criador ainda diz através da boca dos profetas: acaso, ou por acaso, algum dia eu pedi para vocês fazerem todas essas coisas? Vamos continuar. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além de Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Então vamos parar aqui. Então aqui Estevão está falando para aqueles líderes religiosos que Davi havia pedido permissão para que ele construísse um templo. Tá bom? Mas Salomão que ele construiu o templo ou a casa, dependendo da tradução aqui, tá? Todavia, o Altíssimo, olha só agora o que Estevão está falando para aqueles líderes religiosos. Davi pede para construir o templo, porém foi Salomão que construiu. Porém, todavia, mas o Altíssimo não habita em casas ou templos feitas por mãos de homens, como diz o profeta. Olha só o que Estevão estava falando para aqueles líderes religiosos que mataram o Cristo por causa do Cristo estava trazendo a verdadeira concepção do Evangelho, né? O verdadeiro caráter do Pai que não estava amarrado nesses lugares. E agora Estevão, ele, para dar alicerce à sua informação, ele fala assim: olha o que o profeta disse: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casas ou templo vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não, verso 50. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Agora já Estevão falando de novo para os líderes. Vamos lá. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Veja, lembra que eu falei lá na leitura dos evangelhos que o Cristo jamais falava dos profetas, alguma crítica, mas descia a lenha nos sacerdotes, nos líderes religiosos? Vejam que Estevão está dizendo o seguinte: vocês, seus antepassados, outros líderes religiosos, outros sacerdotes, veja só, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Porque os profetas também chamavam a atenção da liderança religiosa. Descia a lenha neles em que sentido? Dizendo que estava tudo errado. Não era isso que o Criador esperava que fosse feito. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Olha aqui, ó. De que lei será que Estevão está dizendo? Será que Estevão está falando da Torá, dos 10 mandamentos, daqueles preceitos todos? Não, não é disso que ele está falando. Por quê? Porque aquela lei, eles obedeciam e muito ainda, iam até além. Tá certo? Não está falando dos preceitos, dos 10 mandamentos, da Torá, daquela aliança antiga. Não é disso que ele está falando. Por quê? Porque ele está dizendo que eles não obedeceram. Não obedeceram essa lei recebida, dada a eles pelos anjos. Agora vem assim: ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Por quê? Porque Estevão estava pegando na ferida deles, né?
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Adventistas do sétimo dia, que dizem que o Cristo só foi estar à direita do Criador em 1844, que ele passou do Santo para o Santíssimo. Olha aqui Estevão dizendo que ele já estava à direita do Pai, tá certo? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, ou este falava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isto, adormeceu. Meus queridos, terminamos aqui o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos e vimos aqui Estevão discorrendo a história do povo de Israel, chegando até eles, onde dizendo: vocês são assassinos, quanto assassinos eram os seus antepassados, os outros líderes religiosos, certo? Que perseguiram os profetas que tentavam corrigir vocês. E o que fizeram com eles? E ele ainda diz: olha, esse templo que vocês estão dizendo que é a habitação de Deus, é a casa de Deus, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, não habita em casa feito por mãos de homens. Aí ficaram muito bravos. Ou seja, já estavam arrancando os discípulos de lá, né? Os discípulos deles, de Moisés, que onde traziam dízimo, oferta, comprava aqui o sacrifício, ali e tal, tudo mais, subjugados deles, né? E agora ele está dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, porque ele só repetiu o que o profeta disse. O céu é onde está minha cabeça e aonde eu estaria. Você quer construir um templo para mim, Davi e Salomão? Certo? Vamos lá, para o capítulo 8 de Atos. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Contra a igreja. Que igreja? Igreja Adventista do Sétimo Dia? Igreja Batista? Igreja Luterana? Igreja Assembleia de Deus? Igreja Congregação Cristã? Igreja Testemunho de Jeová? Que igreja? Perseguição das pessoas. Igreja, não se esqueça, a conotação de igreja que você vai ouvir bastante são pessoas e não lugar. Não, igreja não é lugar, são pessoas. Vamos lá. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Olha, devastava a igreja. Que igreja? Templo? Não, as pessoas. Indo de casa em casa, arrastavam homens e mulheres e lançavam na prisão. Então, igreja aqui, que Paulo estava perseguindo, não é uma denominação formatada debaixo de um prédio de alvenaria. Eram pessoas e nada mais, tá certo? Vamos lá. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Não se esqueça, meu querido, a transição da lei e todos aqueles rituais da lei, do que se fazia para a graça, que é aquilo que você já descobriu que é, não foi, num piscar de olho, né? Agora estou na graça, ou então agora vou acordar da lei e vou para a graça. Não, porque eles estavam fazendo história. Você sim pode fazer essa transição, num piscar de olho, porque você está conhecendo a história. Mas aqueles homens estavam ainda na transição do entendimento, de saber, de discernir, né? Muitos ainda estavam querendo misturar lei e graça, como Cristo falou que não podia. Lembra lá do odre, do vinho novo no odre velho, ou então do tecido novo remendando o pano velho, tá certo? Vamos lá. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando
gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe a atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Foram batizados, foram inseridos, né, na doutrina do Cristo. Mas creio eu que Filipe aqui ainda estava com aquela ideia de que tinha que jogar na água. Tipo assim, vocês querem ser jogados na água? Então joga na água. Porque primeiro ele falava, você viu aqui, né? Primeiro ele ensinava as boas novas do reino. Mas as pessoas ainda queriam um ato físico ali. Então, isso que você quer? Então punha e tirava a pessoa nas águas. Você vai ver o porquê que eu estou afirmando isso. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegar, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Mas em Mateus 28, 18, 19, 20 não fala que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Veja que as informações aqui é batizados em nome de Jesus, ou seja, inserido na doutrina do Cristo, tá? Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros da Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Olha, ele veio a Jerusalém para adorar a Deus. Ele veio aonde? No templo. Ele achava que ali era o lugar. Lembra o Cristo falando com a mulher lá do poço? Nem no monte e nem em Jerusalém, ou seja, nem no templo de Samaria e nem no templo de Jerusalém. E o etíope achava que tinha que ir no templo para adorar a Deus, tá? De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Olha, o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura, ou seja, Filipe começou a batizar o eunuco, introduzindo ele na doutrina verdadeira do Cristo, como? Lendo as Escrituras, explicando e tudo mais, tá? Vamos lá. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então veja. Então batizou o eunuco ali, introduzindo ele na doutrina. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Filipe na hora entendeu, caiu a ficha, ele quer ser jogado na água, como outros queriam também.
Vamos lá. Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Ou seja, Filipe, depois de ter introduzido o eunuco, né, introduzido o, o etíope, né, na água, que é, deixa eu ver aqui, o eunuco, né? Isso, o etíope é o eunuco, eu achei que estava falando de duas pessoas diferentes. Então desceram. Filipe então introduziu ele através do batismo, da informação, mas ele queria ainda aquilo que era feito lá em Jerusalém, lembra? Ele foi no templo, ele achava que ali o templo era o local de adorar a Deus. Então Filipe falou assim, você quer água? Então top, pronto, vai em paz. Vamos lá. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você entendeu aqui que é o quê? Que o templo, nananina, não, certo? Dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilhe o vídeo. Um abraço e até o próximo capítulo.